Olá, turma do ensino médio, pessoal do SAFE, Centro de Educação Irlane Fernandes. Pessoal do ensino médio, nossa aula de hoje é sobre atualidades, sobre conhecimentos gerais. Pessoal, falando sobre essas questões hoje, fatores ambientais, tá? Fatores climáticos, documentos ambientais, tá bom? E relacionando com grandes descobertas, tá? Principalmente grandes descobertas que têm ocorrido, né, nos últimos anos, nas últimas décadas, que envolvem arquivos congelados, tá? Vírus, bactérias. Estamos em pleno século XXI e neste século XXI em que a população do planeta cresce sensivelmente, chegamos próximo da casa dos 8 bilhões de habitantes no planeta Terra. Essa pressão, né, antrópica, que é a pressão do homem sobre o meio ambiente, né, traz descobertas associadas a vírus, bactérias, novas doenças do século XXI. Realmente, vivemos no momento uma pandemia, né, uma quarentena. Mas, pessoal, o que nos espera no século XXI, essa descoberta, né, os muitos problemas que estão se apresentando, as questões que vão envolver, né, os impactos ambientais, o aquecimento global da Terra, o degelo das áreas polares, tá? A questão do Ártico, a questão da Antártica, da Groenlândia, todos esses fatores de degelo, de aumento da temperatura da Terra, né, de descobertas em áreas, né, desses ambientes de degelo, de vírus, né, arquivados, congelados há 30 mil anos, né, 15 mil anos, né, vírus encontrados da gripe espanhola 100 anos atrás, bactérias em cavernas. À medida que essa população cresce, novas descobertas em ambientes inóspitos são cada vez mais, né, vamos dizer assim, problemas para a sociedade mundial. Pessoal, é sobre isso tudo, sobre esses temas, a nossa videoaula, tá? Meio ambiente, vírus e bactérias. O que nos espera para o século XXI ainda? Muito bem, pessoal, essa parte que envolve o meio ambiente, precisamos estar aqui fazendo uma revisão, né, em relação a questões de meio ambiente. Tá? Quando se fala sobre questões de meio ambiente, tá, um dos primeiros pontos abordados nas provas de vestibulares é o momento em que, pode dizer assim, os problemas ambientais se tornam uma realidade para a sociedade. E isso, pessoal, passou a ocorrer a partir da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, né, logicamente, ela tem um papel muito importante nas questões de matéria-prima e fontes energéticas. Tá? Então, durante a primeira Revolução Industrial na Inglaterra, em meados do século XVIII, a questão da transformação do modelo artesanal para a maquinofatura, para a produção em grande escala, a produção industrial, surge ali, lógico, a questão da matéria-prima, a necessidade das fontes energéticas, a queima do carvão mineral, a necessidade de exploração de recursos como matéria-prima para a industrialização, né? Mineração, extração da madeira e outros recursos mais. Então, se há um ponto na história da humanidade que você, vestibulando, tem que entender que se processa com um ponto que se intensificam os problemas ambientais, esse ponto na história da humanidade se chama Revolução Industrial. Tá? Então, Revolução Industrial, muito interessante a gente entender. Tivemos e estamos, né, passando por uma quarta revolução, o que na verdade hoje a gente entende. Tá? Nós tivemos a primeira Revolução Industrial, que ocorreu na Inglaterra,
a segunda revolução industrial que já ocorreu na Europa e nos Estados Unidos no século XIX e século XX. Tivemos e estamos passando pela terceira revolução industrial, é uma transição entre a terceira revolução industrial, tá? E entrando na quarta revolução, né? Nós estamos caminhando, o momento que nós vivemos, né, que é o técnico-científico informacional da terceira revolução industrial, caminha, pessoal, para uma transição para a chamada Revolução 4.0, que é a quarta revolução na indústria. Bem, pessoal, uma vez que a gente fala sobre meio ambiente, aluno do ensino médio, né, esperando aí o vestibular, os vestibulares, prova do Enem. Pessoal, quando se fala sobre essas questões, né, ambientais, um dos pontos que as provas de vestibular exigem de nós é a compreensão sobre as revoluções industriais, os impactos ambientais, os processos produtivos, né? Mas fica bem claro que os problemas ambientais se intensificaram com a Revolução Industrial na Inglaterra e foram, né, de certa forma, se processando de forma muito mais intensa, década a década, desde meados do século XVIII. Né? Porém, pessoal, quando chegou no século XX, né, depois das duas bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, lá no dia 6 de agosto e no dia 9 de agosto de 1945, depois dessas duas bombas, né, passou-se a observar os impactos, né, da química fina, né, os elementos radioativos. Logo em seguida veio corrida espacial, corrida armamentista, bipolaridade, né, o mundo bipolar, socialismo versus capitalismo. Os anos, né, 50 do século XX chegaram com essa corrida espacial, com os primeiros satélites. E, pessoal, com os satélites, com a comunicação, né, se desenvolvendo, a gente percebe aí um momento, né, das primeiras imagens orbitais da Terra. E essas imagens orbitais da Terra começaram a ser, né, usadas como parâmetros para análise em relação às áreas de degelo dos polos, da região da Antártica, da região da Groenlândia, do Ártico, das grandes geleiras de alguns pontos continentais do planeta. Passam a observar que esse processo produtivo global, a emissão de poluentes na atmosfera, a imensa frota automobilística do planeta queimando monóxido, né, liberando monóxido de carbono na atmosfera, esses processos passam a ser avaliados, né, como elementos que aumentam, né, a espessura, né, do efeito estufa, né, e prende mais temperatura, ou prende a temperatura, né, as altas temperaturas do planeta, né, dentro desse grande, né, desse grande círculo. Então, a discussão dos anos 50, 60, com as imagens orbitais, né, e com a preocupação já dos impactos provocados pelo processo de industrialização e o grande consumo humano, faz com que a gente tenha, a partir, né, lá dos anos 70, tá, as conferências ambientais. Então, você, aluno do ensino médio, fique atento. Outro ponto importante, pessoal, de nossa aula é a questão que envolve as conferências ambientais. Então, nós tivemos, pessoal, ó, 4 conferências globais de meio ambiente. Tá? Essas 4 conferências globais de meio ambiente, né, teve momentos importantes, como a conferência dos anos 70, a conferência dos anos 90, tá? E nós tivemos, né, 2 conferências globais já no século XXI, que são as conferências da Rio+10 e Rio+20, que de um contexto geral são consideradas fracassos, quando comparadas com as 2 primeiras conferências que ocorreram lá nos anos 70 e 90 do século XX. Então, pessoal, lógico, essa preocupação ambiental, essas questões todas veio à tona nos anos 70, tá? E aí em 1972, fique atento vestibulando, vai aparecer aqui do meu lado, ó. 1972 nós tivemos, pessoal, tá, a famosa Conferência de Estocolmo, Estocolmo 72. Essa conferência foi muito importante em relação a órgãos governamentais, tá, como
CISNAMA, CONAMA, IBAMA, né, ICMBio, Secretaria de Meio Ambiente dos Estados, tá? Bem, Secretaria de Meio Ambiente também dos municípios. Porém, pessoal, também interessante, Estocolmo 72 também trouxe uma outra possibilidade, né, de afirmação, que foram os órgãos não governamentais. Quem nunca ouviu falar de Greenpeace, né, WWF, ENCDAS, né, que são, né, grandes programas não governamentais, né, de fiscalização ambiental, né, de políticas ambientais bem ativas. Então, quando você fala das conferências ambientais, em 1972 nós tivemos a importante conferência, né, que ficou conhecida como Estocolmo 72 na Suécia, e a criação de influência global para os órgãos governamentais e não governamentais, tá bom, pessoal? Bem, outro ponto importante dessas conferências que a gente tem de estar analisando é, pessoal, a relação, né, que envolve, tá, 20 anos depois, com a ECO 92, tá? Pessoal, a ECO 92, né, foi a segunda conferência global de meio ambiente, e aí fique atento, aluno do ensino médio, tá? Por quê? A ECO 92 ficou conhecida como Cúpula dos Povos, né? Trouxe um documento que, né, seria muito usado agora no século XXI, que é a Agenda 21. Porém, pessoal, a ECO 92, que teve uma ampla participação de líderes políticos mundiais, tá? A ECO 92, ela principalmente trouxe à tona o termo desenvolvimento sustentável, tá? Então, a questão da sustentabilidade, né? Quando você fala de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, tá? Que é um dos grandes temas de Enem, desde a primeira prova do Enem lá em 98, de lá para cá, ano a ano, sempre uma questãozinha lá na área de ciências humanas, né? Ou às vezes entra na parte de linguagens e códigos, envolve, né, esse domínio sobre o conceito de sustentabilidade, né, de que você tem que trabalhar elementos aparentemente contraditórios, viu? Como assim? Porque quando se fala de sustentabilidade, você tem que entender que você trabalha com elementos em que, de um lado, você tem que explorar, produzir riqueza e alimentar uma sociedade, mas, por outro lado, você tem que preservar o meio ambiente para as gerações futuras. Por isso, pessoal, é tão complexo a questão da sustentabilidade. Desenvolvimento sustentável na verdade, né, uma situação, né, contraditória, porque você tem que explorar e você tem que preservar. Você explora os recursos e desenvolve a sociedade, alimenta aquela sociedade, mas ao mesmo tempo você preserva o meio para gerações futuras. O certo é que em sustentabilidade, pessoal, o objetivo principal é compatibilizar, é encontrar esse meio termo em que você explora os recursos e preserva para gerações futuras. Isso, fique atento, aluno do ensino médio, sustentabilidade, tá? Tem que ficar muito atento sobre essas questões, né, que envolvem, né, nosso materialzinho. Bem, pessoal, ainda falando dessas conferências, devemos entender que outra conferência muito importante, tá, e que, de certa forma, não foi conferência global, mas foi importante para questões climáticas, né, foi o Protocolo de Kyoto. Lá no final dos anos 90, em Kyoto, no Japão, foi assinado um documento em que cerca de 170 países, né, ali assinavam um compromisso de redução de emissão de poluentes na atmosfera. Porém, pessoal, essa redução, né, viria, né, gradativa após a confirmação, tá bom? Então, assim, Protocolo de Kyoto, o objetivo deles foi redução da emissão de poluentes e, logicamente, pessoal, redução na temperatura do planeta Terra, né? Lógico, é um documento ambiental climático, tá? Bem, esse documento foi muito polêmico,
no início do século XXI, nas duas conferências globais, tá? Tanto na Rio+10 como na Rio+20, tá? O que acontece? Nós tivemos nessas duas conferências uma ampla relação com o protocolo de Kyoto, tá? Com as questões de aquecimento global. Tá? Então, o que acontece? Lá no ano de 2002, né, o mundo novamente se reúne, tá, na terceira Conferência Global de Meio Ambiente, a Rio+10, na África do Sul, em Joanesburgo. Essa conferência deveria servir para os países vamos dizer assim, confirmarem, ratificarem suas assinaturas do protocolo de Kyoto, para que o protocolo entrasse na ativa, que os países reduzissem a emissão de poluentes e que gradativamente menos poluentes chegassem à atmosfera, reduzindo o efeito estufa, né, e fazendo com que a temperatura do planeta se dissipasse, ou seja, menos aquecimento global. Pessoal, a Rio+10 foi um fracasso, né? Os líderes políticos faltaram, não confirmaram o protocolo de Kyoto, isso foi em 2002, na África do Sul. Tá? Foi somente em 2005, 3 anos depois da Rio+10, que nós tivemos a confirmação do protocolo de Kyoto, que entrou em vigor. Então, esse importante documento da emissão de poluentes na atmosfera, tá, entrou em vigor a partir de 2005. E quando chegou em 2012, tá, 10 anos depois da Rio+10, que já tinha fracassado, em 2012 nós tivemos a 4ª Conferência Global de Meio Ambiente, aqui no Brasil novamente, a Rio+20. Essa Rio+20 seria mais uma vez, com o foco principal, protocolo de Kyoto. Por quê? Com relação a questões de aquecimento global, pessoal. O IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, é um órgão muito importante que faz levantamentos de temperatura global, indica que a temperatura da Terra pode subir de 1,5 até 2 graus até o final do século XXI. É bom lembrar, pessoal, que a temperatura da Terra atualmente gira em torno de 16 graus, mas que se nada for feito e que as emissões de poluentes na atmosfera continuar, o efeito estufa vai aumentar e mais calor ficará retido dentro da nossa atmosfera. Dessa forma, aquecimento global, degelo, descongelamento das áreas polares, Polo Norte, Polo Sul, altas montanhas como Cadeia do Himalaia, Cordilheira dos Andes, entendeu? Podem descongelar. E aí é que está o nosso ponto principal. Também, pessoal, podemos, durante esse processo, não só podemos, estamos vendo, descobertas de vírus e bactérias, arquivos congelados há 50 mil anos, 30 mil anos, 100 anos, vírus extremamente nocivos ao homem. Se fala em 1,7 milhão de vírus no mundo, cuja metade disso pode ser altamente nocivo ao homem. Então, quando a gente fala, pessoal, sobre essas questões, um documento ambiental, que foi o chamado Protocolo de Kyoto, tá? E você relaciona, tá, com a Rio+10, que falhou em os países confirmarem esse documento. Depois você vai lá, e observa a questão que envolve a Rio+20. A Rio+20, pessoal, no Rio de Janeiro, deveria dar continuidade do protocolo de Kyoto. O problema é que quando chegou em 2012, no Rio de Janeiro, durante a Rio+20, mais uma vez, falta de lideranças políticas, substituição por ministros, um descaso. E a Rio+20 se tornou mais um fracasso.
porque eles não conseguiram dar continuidade por mais 10 ou 20 anos com o protocolo de Kyoto. Dessa forma, pessoal, o protocolo de Kyoto sai, né, da Rio+20 praticamente falido. Países abandonando, voltando à industrialização pesada, emissão de poluentes. Bem, ainda bem, né, que nós tivemos lideranças que puderam, né, puxar um novo documento na COP, que é a Conferência por Partes por Milhão, lá em 2015 e 2016, para assinar um novo documento. E aí surgia, em 2016, tá, o Acordo de Paris. Preste muita atenção, aluno, né? Pessoal do ensino médio aí, ó. A questão do Acordo de Paris. Pessoal, o Acordo de Paris é um documento firmado na COP, que é outra conferência que ocorre anualmente. Ela não é uma conferência de cunho global, né? Ela é uma conferência, né, que está ligada à emissão de poluentes, tá, na atmosfera. E assim, todo ano a COP ocorre. Tá? O que acontece? Lá em 2016, né, ela trouxe à tona a oficialização do Acordo de Paris. Tá? Esse Acordo de Paris é um novo documento ambiental com relação à emissão de poluentes e, logicamente, combate ao aquecimento global. Muito bem, meus caros alunos, né? Pessoal do ensino médio aí, do SAFE. Pessoal, essa discussão ambiental, né, nos chama a atenção o tempo todo, né, sobre as conferências, os documentos. Tá? Então, nós falamos agora sobre as 4 conferências. A ECO, né, Estocolmo, ECO, Rio+10, Rio+20, os documentos, né, Protocolo de Kyoto, o Acordo de Paris, né? Falamos sobre o IPCC, né, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas. Falamos sobre, né, a COP, né, que é a Conferência por Partes por Milhão de Carbono. Todos esses elementos têm uma relação muito importante com o nosso tema principal, que são vírus e bactérias. Afinal, pessoal, esse degelo, esse aquecimento global, né, aumento de temperatura, né, derretimento das geleiras na Antártica, no Ártico, na região siberiana, nas áreas montanhas, né, nas chamadas altas montanhas do Himalaia, da Cordilheira dos Andes. Bem, pessoal, isso aí está muito relacionado com questões ambientais. Então, fique atento, aluno do ensino médio. Bem, pessoal, vamos dar continuidade agora falando sobre vírus, bactérias, pressão antrópica, sobre o fluxo gênico. O que é isso, né? Bem, pessoal, entendemos que hoje, né, em nosso planeta, especialistas falam em 1,7 milhão, né, de vírus localizados, né, em florestas, em hospedeiros da vida silvestre, no fundo dos oceanos, né, nas áreas pelágicas e abissais dos oceanos, nas altas montanhas arquivadas no gelo e na neve, nos polos do planeta, né, na Antártica, no Ártico, na região da Sibéria, no Alasca. Esses ambientes inóspitos, para especialistas, para biólogos, são ambientes que se tornaram verdadeiros arquivos, congelados ou isolados, ou já presos em ambientes silvestres com hospedeiros. Essa é a discussão que nós temos agora. Pessoal, hoje o mundo, né, chega a uma população de 8 bilhões de habitantes. Uma superpopulação. E essa superpopulação precisa de alimentos. Essa população precisa de espaço. As cidades crescem. A questão de alimento faz com que eles busquem esses alimentos
em cada ambiente mais inóspito possível. São em ambientes de profundidade oceânica, na pesca, seja se alimentando de animais silvestres, tá? Bem, essa discussão sobre essas superpopulações, a necessidade da alimentação global, a questão que envolve o espaço urbano, o avanço do homem sobre esses espaços, né? Dentro das chamadas florestas, dos ambientes florestais inóspitos, tem trazido à tona vírus, bactérias, tem trazido à tona essa alimentação de animais silvestres, de aves silvestres, de peixes, que são verdadeiros hospedeiros. Um dos pontos que normalmente eu uso em sala de aula para falar sobre esse tema é lembrar ao vestibulando que no início do século XX, e é apenas um exemplo que o Márcio vai usar agora, viu? No início do século XX, em Rondônia, hoje estado de Rondônia, você sabe, aluno, que na Rondônia é uma antiga área do que hoje é o estado do Mato Grosso, mas que Rondônia se fragmentou do estado do Mato Grosso, ainda lá nos anos 40. Mas antes disso, onde hoje é o estado de Rondônia, houve a construção de uma ferrovia que ficou conhecida como Estrada de Ferro Madeira Mamoré, a Ferrovia do Diabo. Por que esse apelido? Pessoal, a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, a Ferrovia do Diabo, ganhou esse apelido porque, construída por uma empresa inglesa, usou mão de obra indiana, malaia e haitiana. Esses milhares de operários que vieram para construir essa ferrovia, cerca de 300 quilômetros, da Bolívia até a capital do que hoje é o estado de Rondônia, que é Porto Velho. A construção dessa ferrovia foi uma verdadeira epopeia na floresta amazônica. A construção dessa ferrovia abriu uma ferrovia no meio da floresta. Abrir a floresta, construir a ferrovia. Lógico que encontraram animais silvestres, aves, peixes, encontraram tribos indígenas, mas encontraram principalmente a Aedes aegypti, o mosquito hospedeiro transmissor do vírus da malária, da dengue, da chikungunya, do zika vírus. A malária dizimou entre 3.500 a 5.000 operários da construção da ferrovia Estrada de Ferro Madeira Mamoré, entre 1907 e 1915, no início do século XX. Está aí o porquê do nome Ferrovia do Diabo. É só um exemplo, pessoal, quando se fala sobre pressão antrópica, que é a pressão do homem sobre o fluxo gênico. Então, dentro dessa aula que nós começamos falando sobre impactos ambientais, já estamos discutindo elementos de vírus, bactérias, a relação do homem com o espaço natural. Tá? Outro ponto que eu aqui relembro com vocês, dessas muitas transformações que o mundo está ocorrendo, são de recentes descobertas, que envolvem vírus e bactérias. No Novo México, nos Estados Unidos, se encontrou em 2016 uma caverna. Essa caverna, eles encontraram algumas bactérias lá que não veem a luz do sol há 4 milhões de anos. E essas bactérias, quando testadas com os antibióticos conhecidos pelo ser humano, elas resistiram a 15 tipos de antibióticos mais potentes conhecidos pelo homem. Lógico, pessoal, isso é a situação do ser humano, que é a pressão antrópica descobre locais inóspitos como este, e fica tendo contato com esse tipo de bactéria, ou de vírus arquivados. Na região da Sibéria, no norte,
da Rússia. Tivemos em 2016 também um descongelamento de um mamute que morreu há 30 mil anos. E o descongelamento com o aquecimento global, com o descongelamento da região siberiana, né, do chamado permafrost, que é o solo congelado da Sibéria, da China. Permafrost, viu, pessoal? Solo congelado. Mas tem lá na Sibéria, tem na China, tem no Canadá, tem no Alasca. Tá? Só que na Sibéria, né, esse aquecimento global tem provocado de forma mais intensa o descongelamento do permafrost. E esse descongelamento trouxe à tona a liberação do vírus do antrax, extremamente nocivo ao homem, que já tinha, logicamente, há 30 mil anos fatalizado o mamute. Esse antrax veio até a superfície com o descongelamento, uma criança perdeu a vida, 30 pessoas foram levadas internadas no hospital. Isso é um arquivo congelado, um vírus congelado em um animal 30 mil anos depois de morto. Outras descobertas estão ocorrendo. Já no ano de 2020, nós tivemos uma descoberta lá na cadeia do Himalaia, na região do Tibete, Nepal, naquela região ali que pega a China, pega o Nepal, e área montanhosa, os pontos mais altos do planeta estão ali, que é o caso da Cordilheira que é a questão do Everest, né, o pico mais alto do planeta. Tá? O K2 são os pontos mais altos, estão ali paralelos. Então tem muito gelo, neve naquela região, muito alta, passa dos 8.000 metros de altitude. E especialistas, biólogos, descobrem naquele ambiente, né, condições inóspitas. Né? Foram 28 vírus descobertos naquela região, né, nocivos ao homem em altas, grandes altitudes. Né? Então, o que se discute hoje, né, é, sem dúvida nenhuma, esses fatores ambientais, climáticos, o aquecimento global e essa pressão antrópica, né, que é a pressão do homem, em relação aos fatores, né, de vírus e bactérias em diferentes locais. Pessoal do ensino médio, outro ponto que eu gosto de discutir com vocês sobre esses fatores, né, que envolvem, querendo ou não, a pandemia global e esse nosso momento de quarentena, volto a falar da pressão antrópica, que é a pressão do homem. Superpopulações. E hoje, pessoal, essas superpopulações se deslocam muito mais rapidamente do que no passado, por conta, né, do meio de transporte, principalmente do transporte aéreo. A Europa está a 10 horas de voo da América. A Ásia está entre 12 e 11 horas de voo da Europa. Então, vírus facilmente são disseminados neste mundo globalizado. Esses fatores de transporte, comunicação, que viabilizam a tal da globalização atual, um dos fatores que mais facilita isso é essa questão do transporte, que nós, estudantes, devemos entender que se chama doenças da globalização. As doenças da globalização são esses fatores tecnológicos que possibilitam, né, vamos dizer assim, essa facilidade intercontinental. É a facilidade dos hubs aéreos, que são as interlândias, que são os aeroportos que ligam continentes. É uma ampla discussão, eu sei. Fala-se, né, sobre essas questões do hub aéreo atual, fala-se na disseminação atual, na rapidez da propagação. Mas, pessoal, há 500 anos atrás, durante as navegações, essa mundialização já existia de forma arcaica, é verdade. Já tínhamos navegação, o tempo de deslocamento era maior, mas os europeus já traziam a bactéria da tuberculose para a América
e já levavam a sífilis da América para a Europa. Pois é, por mais que você fale de doenças da globalização do mundo atual, essas doenças da globalização em relação à disseminação está presente há muito tempo. Muito bem, aluno do ensino médio. Olha aí, falamos de vários temas, né, muito importantes para nós. Falamos sobre questões ambientais, revolução industrial, né, as conferências ambientais, os documentos, né? Falamos sobre a questão de vírus e bactérias, que são arquivos congelados de um passado longínquo, né? Falamos que os impactos ambientais de aquecimento global podem estar e estão trazendo à tona esses vírus e bactérias descobertas, superpressão do homem, crescimento populacional, necessidade de alimentos, todos são fatores colocados aqui. E as doenças da globalização. Muito bem, aluno do ensino médio SAFE. Pessoal, até a próxima!